Sejam muito bem-vindos ao quadro Enciclopédia dos Fanáticos aqui no canal da FUT Fanatics. E como estamos em ano de Copa do Mundo, seguimos nesse tema. E hoje relembraremos o Penta, o caminho que a seleção brasileira trilhou para conquistar aquela Copa do Mundo lá em 2002, porque hoje completamos 20 anos daquela conquista. Você está curioso para relembrar os passos traçados pela seleção brasileira lá naquela Copa, com aquele time fantástico? Então, pega sua pipoca, seu refrigerante, fica no vídeo que vale muito a pena. Aproveita, visite o site da FUT Fanatics também. Essa camisa linda aqui do Cruzeiro, por exemplo, que dá para você sair para qualquer lugar, você encontra lá. O melhor frete do Brasil, os melhores preços e somente produtos 100% oficiais e licenciados. Agora vamos relembrar o Penta? Bom, antes de chegar na Copa do Mundo, o Brasil teve muita dificuldade nas eliminatórias para aquela Copa. A seleção brasileira passou apenas em terceiro lugar com 30 pontos. Para você ter uma noção, o sexto colocado que não se classificou fez 27 pontos, que foi a Colômbia, mesma pontuação do Uruguai, que passou em quinto e foi para a repescagem. A Argentina sobrou naquelas eliminatórias e fez 43 pontos, 13 a mais que a seleção brasileira. E isso foi o suficiente para aquela seleção chegar na Copa de 2002 um pouco desacreditada. O grupo do Brasil naquela Copa foi o grupo C, que contava, além do Brasil, com Turquia, Costa Rica e China. O Brasil estreou naquela Copa contra a Turquia, que se mostrou um adversário pra lá de difícil e que iria reencontrar depois lá na frente, naquela mesma Copa. O Brasil venceu aquela partida por 2-1 de forma muito difícil. Os turcos impuseram uma dificuldade tremenda para a seleção brasileira, que conseguiu vencer por 2-1 com um gol de pênalti convertido por Rivaldo, um pênalti para lá de discutível, marcado em cima do Luizão. Mas estreamos com vitória. O segundo jogo da seleção brasileira naquela Copa foi contra a fraca China, e o Brasil nesse jogo não teve dificuldades, fez um 4-0, jogando fácil, sobrou naquela partida e assim conseguiu sua segunda vitória no segundo jogo daquela Copa. E para encerrar a fase de grupos da Copa de 2002, o Brasil enfrentou a Costa Rica, que também não era uma seleção muito forte, acabou fazendo um 5-2. O resultado final de 5-2 faz parecer que o jogo foi uma moleza. No fim, sim, o Brasil não sofreu tanto, mas durante alguns momentos do jogo, a Costa Rica impôs sim uma dificuldade para a seleção brasileira, mas o talento individual, no fim das contas, se sobressaiu e o Brasil conseguiu essa vitória por 5-2 e passou em primeiro naquele grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 11 gols feitos e apenas 3 sofridos, e a Turquia passou em segundo lugar. Logo nas oitavas de final, o Brasil enfrentaria a Bélgica, e também foi um jogo complicado. Os belgas chegaram a abrir o placar, porém, o juizão marcou falta em cima de Roque Júnior e anulou o gol da Bélgica. E aí, a dupla Ronaldo e Rivaldo, como já vinham fazendo na fase de grupos também, resolveu decidir para a seleção brasileira. Rivaldo abriu o placar, Ronaldo complementou, o Brasil venceu por 2-0 e se classificou às quartas de final para enfrentar a Inglaterra, o que para muitos foi o jogo mais dramático daquela Copa, e eu tendo a concordar um pouco, mas a semifinal também foi muito complicada. Mas vamos para o jogo das quartas de final contra a Inglaterra, que vocês se lembram muito bem aí. Bom, para enfrentar a Inglaterra, o Brasil foi com sua força máxima e sofreu no início. Lúcio falhou e o atacante Michael Owen abriu o placar para a Inglaterra, e isso deu um susto ali em praticamente todos os brasileiros. Mas Ronaldinho e Rivaldo entraram em ação. Rivaldo empatou o jogo ainda no primeiro tempo e no segundo tempo Ronaldinho fez de tudo, incluindo aquele golaço de falta que muita gente até hoje não sabe se ele chutou, se ele cruzou, mas o importante é que morreu na gaveta. Foi o 2-1, a virada da seleção brasileira, deu uma tranquilidade até o momento que Ronaldinho deu uma entrada criminosa por lá e foi expulso. E com isso, a Inglaterra pressionou muito a seleção brasileira, muito. Porém, o nosso sistema de zaga era muito forte, apesar da falha do Lúcio naquele jogo. Conseguimos manter o placar e avançamos à semifinal para enfrentar a Turquia, que já tinha sido do nosso grupo.
lá no início da Copa, e inclusive foi o jogo de abertura da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. E se aquele jogo foi difícil, a semifinal também foi muito, muito difícil. Bom, nessa semifinal contra a Turquia, tinha uma preocupação ali em torno de Ronaldo Fenômeno. Ele foi para a Copa do Mundo depois de uma grave lesão, quase 2 anos parado por conta da lesão no joelho, que todo mundo aí conhece muito bem, e o desgaste dos jogos na Copa do Mundo afetaram o Ronaldo. Ele foi substituído no jogo contra a Inglaterra, muito por conta também da expulsão de Ronaldinho. O Edilson entrou em seu lugar ali para segurar o resultado, mas ele já estava sentindo todo esse desgaste físico. Ele não fez uma boa partida contra a Inglaterra e todo mundo estava preocupado para esse jogo contra a Turquia. Mas não dá para deixar o Ronaldo Fenômeno de fora, né? Ele foi para o jogo e foi um jogo para lá de complicado. A Turquia era uma seleção que defendia muito bem, já tinha mostrado isso na estreia da Copa do Mundo contra a seleção brasileira, e o Brasil não encontrava soluções ali para furar o bloqueio da Turquia, e o jogo ia se arrastando, já começou a criar um ar ali de preocupação, até porque a Turquia não tinha nada a perder, a não ser a seleção brasileira, que era a favorita, vinha depois de ter sido campeã em 94, finalista em 98, todo mundo julgava a seleção brasileira como favorita também em 2002, e a Turquia estava ali na semifinal tentando atrapalhar os passos da seleção brasileira. Mas Ronaldo decide. Aquele gol de biquinho, que é muito famoso aí também, é constantemente reprisado, salvou a seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno achou aquele chute, deu de bico, a bola entrou no cantinho do goleiro, e assim o Brasil conseguiu a vitória por 1-0 em cima da Turquia e se classificou para a finalíssima da Copa do Mundo de 2002. E o adversário seria a Alemanha, de Oliver Kahn, que antes da decisão foi eleito o craque da Copa do Mundo, daquela Copa, e tinha jogado muito até ali, porque na final foi diferente. Criou-se um clima tremendo ali para aquela decisão entre Brasil e Alemanha. O Brasil era tetracampeão e a Alemanha, naquela situação, era tricampeã da Copa. Hoje, o Brasil já é penta, conquistou aquela Copa do Mundo, e a Alemanha conquistou, depois em 2014, se tornou tetra. Mas era um confronto muito aguardado de duas seleções fortíssimas e que chegavam merecidamente à decisão da Copa do Mundo. O Brasil havia vencido todos os jogos até então e chegava ali como a favorita a ganhar. Mesmo a seleção alemã sendo forte, não ia contar com o Ballack, seu craque, para a decisão, e o Brasil precisava impor o seu ritmo. Mas a decisão não foi tão fácil assim, mas também não chegou a ser tão difícil assim. O goleiro Marcos fez ótimas defesas naquela decisão. O Brasil também teve excelentes oportunidades. O Kleberson mandou uma bola no travessão ainda no primeiro tempo. O Ronaldo perdeu algumas oportunidades ali, cara a cara com o Oliver Kahn, mas no segundo tempo a dupla Ronaldo-Rivaldo decidiu entrar em ação e o Brasil conseguiu esse título. O primeiro gol da seleção brasileira foi na insistência de Ronaldo Fenômeno. Ele perde uma bola, mas ele briga na recuperação, passa para Rivaldo, Rivaldo chuta, Oliver Kahn não consegue segurar, e aí o Brasil vai lá e, no rebote, Ronaldo Fenômeno faz 1-0 para a seleção brasileira. E o jogo passa logo na sequência, uma jogada, Kleberson pela direita cruza para dentro da área, Rivaldo faz um corta-luz espetacular, Ronaldo chapa no canto de Oliver Kahn e faz o 2-0, isso já no segundo tempo, tarde do jogo, e o Brasil sacramenta o 2-0 e conquista o Penta no dia 30 de junho de 2002. Então hoje faz 20 anos dessa conquista. E como estamos em ano de Copa do Mundo, e desde então o Brasil não vence uma Copa, obviamente, estamos buscando aí o hexacampeonato dessa competição, que é a mais importante do planeta Terra, não é mesmo? E o Brasil segue sendo o único penta, o único que pode empatar nessa Copa é a Alemanha, já que a Itália não se classificou novamente para a Copa do Mundo, mas eu espero que o Brasil conquiste o Hexa este ano. Você lembrava dessa campanha da seleção brasileira, dos adversários e tudo mais? Deixa aí nos comentários. E para você, qual foi o jogo mais marcante daquela Copa? Se você tem alguma lembrança aí de onde você estava assistindo, com quem você estava assistindo, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. E aproveita, se inscreva no canal da FUT, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo que sair por aqui, e também visite o site da FUT Fanatics, você não vai se arrepender. Tamo junto e até o próximo vídeo.